cumprimentar, agradecer, até me desculpar um pouco pelo atraso, né? Dizer que a situação não está fácil em Brasília, corrida difícil, muitas votações. Ontem mesmo eu tinha algumas inaugurações para participar no Norte Pioneiro, lá em Açaí, meio Norte Pioneiro, né? A região de Londrina, e também algumas visitas em algumas cidades do Norte Pioneiro, mas não pude ir porque tive votações importantes, Paulo. Então, saí de Brasília hoje às 4 horas da manhã, acordei, 5 horas peguei um avião, estava em Campinas às 6h47, para chegar às 10h40, atrasou um pouquinho o voo, e eu daí vim direto para cá. Mas, primeiramente, parabenizar vocês, né? A gente está vendo aqui uma situação inédita no Paraná, porque apenas 10% dos prefeitos que foram à reeleição se reelegeram. E aqui nós temos dois, o prefeito Mato Rico e a prefeita Marília. Ontem eu inaugurou uma escola municipal do FNDE lá em Açaí. Uma gestão, o prefeito também é do PSDB lá, o Luiz Mestiço. Uma gestão extremamente eficiente, competente, de resultados. E infelizmente ele perdeu a eleição por 200, 300 votos com um carteiro da cidade. Ninguém imaginava que não fez um vereador com carteiro. Não tinha chapa, não tinha partido, não tinha nada. Teve uma professora como vice também, saiu candidato, porque saiu para marcar posição e acabou ganhando a eleição. Então, a gente tem que... A lição que a gente leva com isso é o seguinte: não dá apenas para você fazer um bom trabalho na administração, na gestão. É preciso também ter um toque de política, né? Um tempero a mais para o político candidato à reeleição, para que ele tenha sucesso. Isso vale também para os vereadores que são candidatos à reeleição. Não basta apenas a gente fazer a nossa parte, cumprir com o nosso dever, com a nossa responsabilidade, mesmo que isso muitas vezes extrapole até os limites da administração municipal, como tem acontecido em Mato Rico e também aqui em Roncador. Porque só com o dinheiro, eu sempre digo isso quando venho aqui, só com o dinheiro da prefeitura, só com o orçamento da prefeitura, a Marília não conseguiria fazer tudo o que está fazendo aí, né? Obras, investimentos, né? Programas importantes que vão além, né? Extrapolam o orçamento da prefeitura, porque ela estabelece parcerias, tanto com o governo estadual quanto com o governo federal. E ela faz isso com muita competência, porque ela tem uma boa equipe de trabalho, né? Os diretores, os servidores, os secretários, o vice-prefeito, que agora é substituído por outro. Hoje ela tem 2 vice-prefeitos, na verdade, não é um só. 2 pessoas competentes ao lado dela, que com certeza são braços de apoio muito importantes para a administração. E porque quando surgem oportunidades em Brasília, né, de investimentos, olha, o ministro me liga e fala lá: olha, João, eu quero dar uma ajuda para uma cidade tua aí, da tua base, né? Ontem mesmo eu estava fazendo uma avaliação, Marcelo, aliás, parabéns, você está tranquilo do cálculo. O Roncador está tudo certinho, mas Mato Rico também. Mas eu que trabalho hoje com 66 prefeitos, né, de cidades aí do interior, ontem eu fiz um pente fino, né, porque está chegando no final do ano, e a gente sempre trabalha no final do ano para ver quem está em dia com as suas certidões negativas, para poder receber dinheiro. Aqui eu até falo mais nisso, sabe, Marcelo, porque foi uma situação emblemática do município, no começo da gestão, que não tinha certidão negativa, e eu prometi dar um dinheiro aqui para eles, e não tinha como fazer, e daí eles conseguiram regularizar e a gente fez, né? Falei isso bastante na minha campanha, depois na campanha da Marília também, mas eu fiz um pente fino dos 66, 70 municípios, né, entre prefeitos e vice-prefeitos, e apenas 20 municípios desses 70 estavam em dia com as suas certidões negativas, né? Então estava com tudo limpinho, organizado, dando a nós a possibilidade de cadastrarmos emendas e recursos para poder empenhar agora no final do ano. Então, parabéns aos 2 prefeitos, não é à toa que eles foram reeleitos, né? Não é à toa que a Marília foi reeleita aqui na cidade também, que o Marcelo lá em Mato Rico, e aos vereadores também, importante eleição de vocês, e vocês têm muita importância. Eu me considero meio vereador, porque eu sou parlamentar também, sou legislador, né? Eu sou deputado federal, e o espaço que vocês ocupam aqui na Câmara Municipal é o espaço que nós ocupamos lá na Câmara Federal, junto ao governo federal. Claro que lá no Congresso tem o Senado também. Isso significa que nós temos ainda menos força que vocês. Vocês têm muito mais força que a gente aqui, junto à Prefeitura, ao Executivo, e são de extrema importância para a gestão.
Porque às vezes a gente pensa, ah, mas se eu não fizer isso, eu fizer aquilo, ficar só com o discurso daquilo, isso não vai me atingir, né? Porque eu sou vereador, eu não tenho nenhum compromisso com a administração municipal. Não é verdade. As pessoas que estão vendo nós, políticos em geral, tanto no Congresso Nacional, quanto na Câmara Municipal, quanto na Prefeitura, quanto na Previdência da República, acabam misturando as coisas, até mesmo confundindo as coisas, e nos atribuem responsabilidades também sobre o que acontece na gestão municipal. Quando a prefeita vai bem, pode ver, isso é natural, é comum, os vereadores também vão bem, né? Os vereadores, sobretudo aqueles da base, que estão fazendo um trabalho em conjunto, que estão dando sustentação. E quando os vereadores, os parlamentares e nós, deputados federais, somos parceiros do Executivo, o Executivo também é parceiro, né, em dar o mérito das ações do governo, dos programas, das políticas públicas. Eu acho que passa a eleição, a gente briga, a gente defende as nossas posições, às vezes faz parte até de outras alianças, de outros partidos, mas vem o momento de governar e é preciso defender a unidade. E a população está vendo isso hoje, porque um momento de tanta indignação da sociedade, né, brabeza mesmo, muitas vezes, né, a gente recebe muitas críticas, a classe política como um todo, o que separa o joio do trigo, o que nos separa entre o bem e o mal, é o discernimento, é o bom senso. É claro que vai ter gente que vai sempre criticar, que vai sempre bater, isso é normal, isso é comum, mas eu acho que quando a gente se apresenta, olha, vamos pensar aqui na cidade acima das nossas diferenças políticas, vamos pensar no país acima das nossas diferenças políticas, eu acho que com certeza a população sabe reconhecer e quem ganha é a população. Então eu também queria dizer aos vereadores aqui que até quero conversar depois separadamente para a gente fazer um trabalho em conjunto também em Brasília, né? Para que vocês saibam também, o Mato Rico também, saibam das nossas ações, para que a gente mantenha um contato contínuo, para que vocês possam também anunciar os investimentos, as obras, né? Para que vocês possam debater conosco e compartilhar também a possibilidade de trazer investimentos para as bases de vocês também, né? Capitalizar isso junto ao governo federal também. Mas vamos conversar isso depois daí separadamente. E fazer uma análise sobre Brasília, acho que eu até gostaria de saber mais de vocês, né? O que vocês estão pensando sobre o que está acontecendo no Brasil, porque a gente fica muito fechado em Brasília, prefeita. É uma coisa difícil de analisar. Ontem mesmo eu falava com alguns parlamentares na sala. Coisa difícil realmente você fazer uma avaliação fora. Muitas vezes a gente fica ali fechado, né? A base de apoio é grande, a gente fica ali no Congresso, a gente só fala com político, só fala com deputado, só fala com senador, só fala com ministro, só fala com quem está no executivo e acaba não ouvindo o que passa na cabeça da população nesse momento diferente que o país vive, porque nós tivemos um processo de impeachment, de afastamento do presidente da República, um novo presidente que era o vice-presidente da República assumiu, tomou posse, existem inúmeros projetos, muitos deles polêmicos, né? E eu não me afasto do debate, sabe? Eu não me afasto da condição de parlamentar no momento crítico em que eu posso me expor e mesmo assim, mesmo com a possibilidade e perspectiva de receber críticas, eu me posiciono. Eu acho que a gente tem que pagar esse preço, né? Porque a população nos colocou lá para isso. Nós tivemos uma votação, por exemplo, das 10 medidas de combate à corrupção e eu fui muito criticado porque dentro dessas 10 medidas nós aprovamos um ponto que limita o abuso da autoridade e que também condena com rigor, o mesmo rigor da lei, que condena os políticos, que condena qualquer cidadão comum, também membros do judiciário. Porque nós achamos justos que o combate à corrupção tenha que ser em todas as esferas. Só que nós estamos vivendo um momento difícil, em que alguns procuradores, promotores, se tornam aí, enfim, donos da verdade, né? Até porque a mídia dá espaço, e daí uma declaração, por exemplo, de que nós estamos colocando em risco o processo de investigação da Lava Jato, acaba contaminando a cabeça das pessoas sem que elas entendam o projeto, estudem o projeto e generalizando o que se fala na imprensa, né? É importante que a gente deixe bem claro isso, porque o que nós votamos foram as 10 medidas de combate à corrupção, foi a criminalização do Caixa 2, não votamos a anistia de Caixa 2, nós somos favoráveis à Lava Jato, não existe nenhum risco da operação de investigação da Lava Jato acabar.
mas nós queremos também a investigação e as mesmas punições no judiciário. Porque quando um promotor público, isso acontece muito no interior, resolve assumir o papel do prefeito ou da prefeita, não estou falando aqui de casos específicos aqui das cidades aqui da região, estou falando do Paraná inteiro, né? A gente começa a ter uma situação de risco e de instabilidade entre os poderes, né? Em que cada um não assume a sua atribuição. Existe uma interferência entre poderes que coloca em risco a democracia. Porque se um promotor quiser assumir o papel de um prefeito ou de uma prefeita, ele que se licencie do judiciário e do Ministério Público e saia candidato. E acho que até nesse momento, muitos promotores que estão aí combatendo, enfrentando, denunciando, se fossem candidatos, provavelmente se elegeriam deputados, vereadores, prefeitos e até mesmo governadores e presidente da República. Mas não dá para um cumprir o papel do outro, porque nós que somos políticos não tentamos cumprir o papel do Ministério Público. Você abre um inquérito, uma investigação que fica lá 10 anos e o nome da gente na lama durante 10, 15, 20 anos sendo processado para que um processo seja arquivado por falta de provas e nada acontece com esse promotor, nenhuma responsabilidade ao judiciário por conta dessa acusação que não tinha provas. Então nós precisamos sim impor limites, porque um juiz, quando comete um crime de colarinho branco e vem de uma sentença, sabe o que acontece com ele? Se afasta da sua função e ainda recebe remuneração através de uma aposentadoria. Então, gente, isso foi um tema polêmico, difícil de enfrentar, assim como outros que eu enfrentei também outro dia, que é o caso do Uber. Nas grandes cidades tem a substituição do táxi. Não é substituição, mas existe um novo modelo, uma nova ferramenta de transporte privado de passageiros e também ali uma situação dura de crítica em que eu tive que me posicionar e vou continuar me posicionando. Para vocês terem uma ideia, no sábado amanhã eu vou na sede do Sindicato dos Taxistas me reunir com mais de 500 taxistas e defender a minha posição, que é a favor do Uber e que não é contra os taxistas. E que não é contra os taxistas. É a favor dos taxistas também. Mas as pessoas precisam compreender que nós precisamos inovar, que nós precisamos dar oportunidade para novos aplicativos, que restringir, né, o avanço da tecnologia é mais ou menos como se a gente não deixasse a foto digital substituir a fotografia impressa. E outros temas polêmicos, que até aproveito a oportunidade aqui para ver, sem querer me estender demais, como é o caso da reforma da Previdência, que toca todos nós aqui. Eu sei que tem muita gente indignada com essa posição. Eu não vou votar a favor dessa reforma da Previdência que está aí. Muito embora eu seja a favor de uma reforma que garanta o futuro da aposentadoria, as aposentadorias futuras para as próximas gerações e que dê segurança também e estabilidade para o país, do ponto de vista financeiro, econômico, orçamentário. Hoje nós temos, não é que nós temos um déficit, né? Eu não gostaria nem de usar essa palavra que utilizam muito, que existe um déficit na Previdência. Não existe, mas existe uma questão de prioridades em que nós podemos extrapolar o orçamento público da União, sobretudo, e que, mantendo a Previdência, a gente vai tirando cada vez mais de outras áreas. Hoje se gasta 400 bilhões em Previdência. 400 bilhões. Para vocês terem uma ideia, é o dobro do que se gasta em educação, 200 bilhões. E 4 vezes mais do que se gasta em saúde pública. Em saúde, eu fui relator da saúde e a gente colocou no orçamento 108 bilhões no ano passado. Então, é preciso rever esse modelo? É preciso sim, mas com muita cautela, com muito cuidado, porque não é justo que não haja um modelo de transição a um novo modelo. Ao mesmo tempo em que não se pode colocar 49 anos de contribuição além da idade mínima, isso torna inviável, inclusive, o fator previdenciário, que é uma escala em que as pessoas podem optar pela contribuição depois do tempo de contribuição e que isso se acumule e eles tenham uma aposentadoria melhor. Defendo também que exista uma transição, por exemplo, se alguém aqui, eu já vi um senhor levantar o dedo lá, se alguém aqui falta pouco tempo de serviço, de pouco tempo de contribuição, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e daí a gente chega aqui e estabelece o critério de que quem de mulher 45 anos, homem 50 anos,
Então, o sujeito que fez 50 anos ontem, ele se mantém no modelo antigo. E o que vai fazer amanhã não se mantém. Ou seja, uma questão de sorte. Se a mãe do sujeito pariu ele no dia certo, ele consegue se manter no modelo atual. E se não, ele vai para o próximo. Então eu defendo, inclusive, a possibilidade de a gente incluir nesse plano. Se falta 5 anos, cumpre os 5 anos e mais 50% do que falta para cumprir. Acho que é uma medida equilibrada. Se é 2 anos, se cumpre 3. Se é 5 anos, 7,5. E dessa forma a gente vai conseguir até atingir outros patamares. É preciso também levar em consideração os agricultores. Aqui no Paraná, no sul do país, né, eles são contra o modelo dos agricultores porque é sindicalizado e quem declara a aposentadoria do agricultor e do produtor é o sindicato. Então tudo bem, vamos refazer esse modelo. Mas não é justo que um agricultor, um pequeno agricultor, uma mulher agricultora, produtora, que mora na roça, que tira leite todo dia às 5 horas da manhã e termina seu dia de trabalho carregando uma foice nas costas às 10 horas da noite, de sol a sol, de domingo a domingo, não tenha uma previdência diferenciada. Assim como também não é justo os professores. Né? Idade mínima de 65 anos para um professor que vai ter que dar aula para um jovem de 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos. Os professores me dizem isso, olha, nós temos que sair, tem que entrar outro mais novo, não é possível. Além do fato em que acho que o momento é oportuno para se debater, é claro, o momento é crítico do país, vamos discutir a reforma e quem sabe a possibilidade que nós podemos dar aos trabalhadores de terem também uma aposentadoria complementar privada, da escolha do trabalhador. Quem vai pagar o trabalhador? Não. Quem vai pagar é o FGTS. Um percentual do FGTS que pode ser tirado até os 35 anos 1%, depois dos 35 2%, ou melhor, até os... Comece com 1%, acima dos 35 2% e dos 45 a idade necessária para se aposentar 3%. Então nós vamos discutir isso. Do jeito que está, vocês não precisam se preocupar que não vai ficar, eu tenho certeza absoluta. Agora vamos tentar colocar essas vantagens todas que nós estamos aí propondo na reforma da Previdência também. E outras reformas que virão pela frente. E que eu preciso não só do apoio de vocês, que eu preciso da orientação de vocês, né? Que vocês possam sugerir, porque senão a gente fica, como eu falei aqui antes, a gente fica fechado lá em Brasília sem ouvir as pessoas que são beneficiadas e prejudicadas por aquilo que a gente vota lá no Legislativo. Eu mesmo votei questões que, em nome da governabilidade, por também depositar a esperança e acreditar em novos tempos no país, hoje tenho dúvidas, e provavelmente terei outra dúvida. Agora, não é nenhuma coisa grave você voltar atrás naquilo que decidiu, corrigir erros. Eu acho que a vida é assim, né? Um processo... Eu ia te perguntar, você falou para a gente perguntar, o que ultimamente estão dizendo? Lá os partidos que são da base do governo estão querendo se retirar. Então, a gente entendeu aquele momento de indecisão, depois vem o Temer, a gente entende que medidas estão sendo tomadas, parece que um rumo de seriedade está se mostrando aí pela frente. E agora está se criando uma nuvem de novo dizendo que os partidos da base deles já estão se retirando, como se tivesse uma estabilidade. Isso é real ou não? É real, é real. É importante que se diga que... A gente quer estabilidade. Né? A gente quer. E eu, como deputado, quero, porque eu quero planejar o meu mandato, eu quero saber como eu vou poder ajudar o roncador, eu quero saber quais projetos de lei nós vamos votar, porque eu preciso estudar essas matérias e estar preparado para enfrentar os debates. Mas esse é o momento, né? Como houve o impeachment, né? Nós não conseguimos criar um ambiente e um governo de coalizão que envolvesse todos os partidos. São muitos partidos. E eu vou te dizer uma coisa, muitas vezes é culpa do Congresso, da relação que se criou, uma relação ruim entre os parlamentares com o governo, muitas vezes baseada em chantagem, interesses pessoais, que sobrepõem o interesse público. Agora a sociedade está vendo, infelizmente está generalizando tudo, porque essa relação está desgastando a classe política como um todo, né? Então nós precisamos viver um novo momento e se colocar à disposição
até onde der, mas quando o governo se fragiliza, o executivo se fragiliza, é uma oportunidade para aqueles que estão ali para tirar alguma vantagem, realmente ameaçar, chantagear. E hoje são muitos partidos no país, mas nós tivemos aí o caso das delações premiadas inúmeras, o que eu considero, e aqui não estou protegendo o delator ou o delatado, a verdade é que esse vazamento de informações é uma coisa também absurda, né? As informações fogem, escapam, e não estou dizendo que as pessoas são inocentes, isso a gente vai ter que conhecer a fundo, né, o processo de investigação, mas as informações elas não podem vazar desse jeito para a imprensa, em que delatores falam o que querem, muitas vezes sem provas, né, e se investigam, e às vezes até por falta de provas os processos são arquivados, mas o nome das pessoas já está aí jogado na lama. E o efeito real. E o efeito na governabilidade, o efeito na gestão. Mas o governo do PMDB tem tomado medida, olha, nós temos estabilidade, conseguimos criar essa estabilidade política junto ao Congresso Nacional, junto aos deputados, junto aos partidos. O governo tem dado mais atenção às demandas regionais, tem atendido os governadores de todos os estados indistintamente, com programas para ajudar nesse momento de crise. Eu briguei muito pela questão da repatriação, que foi um dinheiro que veio primeiro veio um dinheiro que foi dividido para os prefeitos, depois tinha a questão da multa, que era uma questão de justiça que fosse compartilhada entre governos e municípios, e infelizmente ficou só para os governadores. Os prefeitos começaram a entrar com liminar e nós pressionando o presidente da República, dizendo, olha, eles vão começar a ganhar liminares, vai ficar ruim para o governo, é melhor o governo se adiantar e anunciar também o compartilhamento desse dinheiro. E a novidade é que vem esse ano. É fato mesmo? Veja, a informação que eu tenho. Não comemora ainda. Eu digo isso com muita cautela. A informação que eu tenho é que o dinheiro vem esse ano ainda. Dependia da assinatura do pacto com os governadores, todos os governadores. Parece que os governadores assinaram. Que essa notícia que eu tinha, que eram os governadores, que alguns não estavam querendo assinar. Alguns não estavam querendo assinar porque não queriam compartilhar o dinheiro com os municípios, mas eu acho que vai dar certo. Então eu acho que nós tivemos alguns avanços importantes, nós sancionamos a lei do Simples, né? Mesmo nesse momento de turbulência, a gente votou e aprovou, você é contador, sabe a importância da lei do Simples, que beneficia, inclusive os produtores, né? Os agricultores que podem agora se enquadrar como microempreendedor individual também, sem empreendedor, os produtores de vinho, de cachaça, de cerveja artesanal, aumentamos o teto, mudamos a tabela para uma tabela